nessa noite, em nome de Jesus. Pega a sua vida aí nas mãos, em nome de Jesus. Segura ela com força e não deixa cair. Amém? Em nome de Jesus? Eita, que maravilha! Graças a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente se desespera mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque a gente é menino velho, como diz aqui no Ceará. Mas às vezes a gente esquece de que quem está no controle é o Senhor. Aí foi fraco. Aleluia. Senhor. Quem é que está no controle? O Senhor. O Senhor. Aleluia. Se Ele está no controle, então nós precisamos confiar. Amém, Senhor. Confiar tão somente, queridos. Ele está fazendo uma grande obra. Talvez alguém não esteja vendo, mas eu estou enxergando uma grande obra sendo feita pelo Senhor. E tem sido uma grande obra aqui na Praia de Iracema, lá na cidade do Horizonte. Está sendo lá na cidade também da Lagoa das Melancias, porque nós estaremos inaugurando nossa congregação lá. Está sendo lá na cidade do Marco, onde nós estamos construindo a nossa congregação. O Senhor está provendo tudo que a gente precisa. De uma forma milagrosa o Senhor está fazendo isso, queridos. E Ele vai continuar nos honrando à medida que continuarmos orando, clamando e pregando a Sua palavra como ela é. Amém, queridos? Nós somos errantes mesmos. Nós somos errantes, mas Jesus Cristo Ele veio para nos restaurar, nos perdoar e nos dar a oportunidade de estar diante do Pai. Amém, queridos? Então pense em Jesus quando acordar. Graças a Deus. Queridos, o tema da mensagem nessa noite é o choro solitário do altruísta. Eu vou repetir. O choro solitário do altruísta. Eu vou explicar para você isso aqui, mas a gente vai com calma, tá certo? Em nome de Jesus. Hoje, dia 12 de outubro de 2018. Dia 12 de outubro de 2018, queridos. Há exatamente 47 anos atrás, eu estava nascendo. Aleluia. Passou muito tempo e eu cheguei até aqui. Glória a Deus. Tá certo? Nasci em 1971. Nasci no século passado. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Mas o Senhor tem nos dado graça para estar aqui. Não sei por quanto tempo mais. Mas uma coisa eu posso prometer para vocês: fazendo a obra do Senhor. Aleluia. E edificando igreja. Porque a nossa missão aqui é edificar igrejas, queridos. E o Senhor vai ser glorificado a partir daí. Amém? O tema da mensagem é o choro solitário do altruísta. Eu quero explicar para você o que é o altruísta. Tá? A palavra altruísmo significa a pessoa que se dedica aos outros. Uma pessoa altruísta é aquela pessoa que passa parte da sua vida ajudando outras pessoas, fazendo alguma coisa boa para o próximo. Tá? Também é chamado de solidariedade ou amor ao próximo. O altruísta é aquela pessoa que dedica uma boa parte da sua vida aqui na Terra para otimizar a vida de outros. Nós encontramos pessoas altruístas em todos os segmentos, tá? Em todas as áreas nós encontramos pessoas altruístas. E isso independe de ser cristão ou não, tá certo, queridos? Porque existem pessoas ajudando as outras, tá? E não necessariamente são pessoas cristãs, não necessariamente são pessoas até religiosas. Existem muitas pessoas até que são ateus, mas que fazem benefícios ao seu próximo. Todas essas pessoas que ajudam outras são altruístas. Amém? Nós encontramos na Bíblia algumas pessoas altruístas, tá? Como Elias, que se preocupou com viúva, né? Se preocupou com o povo. Nós encontramos Eliseu, que foi pelo mesmo caminho de Elias. Não é verdade? Nós encontramos Jeremias, a ponto dele escrever um livro chamado Lamentações de Jeremias, Jeremias lamentando o sofrimento do povo. Isso é um sentimento altruísta. Isso é um sentimento de alguém que está preocupado com o próximo. Tá? Nós encontramos João Batista,
João Batista, um homem que basicamente viveu para preparar o caminho para Jesus, se preocupando em pregar para as pessoas, pregar nos desertos, pregar na Palestina, preparando o seu caminho para a vinda de Jesus Cristo. Nós encontramos também o apóstolo Paulo, que abandonou tudo quando se encontrou com Jesus, e a partir daí resolveu se preocupar com as igrejas, resolveu se preocupar com o povo de Deus. Nós encontramos na Bíblia uma série de pessoas altruístas. Eu quero falar de duas pessoas, uma em especial, tá? Que atuaram com muito amor e altruísmo. Uma delas é a Madre Teresa de Calcutá, muito famosa pela sua ação bondosa, pela sua ação generosa com as pessoas. Mas eu quero mencionar uma em especial, amiga dos brasileiros, tá? Chamada Dorothy Stang. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome dessa senhora, Dorothy Stang. Dorothy Stang, conhecida como Irmã Dorothy, norte-americana, se naturalizou brasileira, tá? E passou a atuar de forma altruísta na região amazônica. Dorothy Stang, ela foi ativista na Amazônia. E essa mulher defendeu os trabalhadores rurais no Xingu. Essa Dorothy Stang trabalhou ali no Alto Amazonas, tentando proteger pessoas que eram trabalhadoras escravas nas regiões agrícolas. Essa mulher chamada Dorothy Stang, Irmã Dorothy, no dia 12 de fevereiro de 2005, aos 73 anos de idade, 73 anos de idade, foi alvejada com 5 tiros, um deles na cabeça, por um homem pago pelos agricultores que escravizavam mão de obra no Alto Amazonas. O tema da mensagem é o choro solitário do altruísta. Porque quando uma pessoa se dedica a fazer alguma coisa boa pela humanidade, certamente vai ter choro, certamente terá sofrimento, certamente terá angústia e possivelmente chegará à morte. Porque tudo que esse mundo não quer é bondade. A palavra do Senhor diz que esse mundo jaz no maligno. E aquilo que se faz a partir da bondade agride a ação do maligno, que é roubar, matar e destruir. Eu quero nessa noite falar do choro solitário do altruísta. O altruísmo é algo tão espetacular, queridos, tão espetacular, que faz com que pessoas mudem a sua característica de vida em favor do próximo. Essa Dorothy Stang, Irmã Dorothy, que no dia 12 de fevereiro de 2005, agora recente, recebeu 5 tiros, aos 73 anos. Antes de morrer, ela faz a seguinte declaração, abre aspas, não é assim que está em moda? Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver. Dorothy faz essa declaração pouco tempo depois. Ela está sendo assassinada. Viveu uma vida de altruísmo. Viveu uma vida, queridos, para ajudar as pessoas. O choro solitário do altruísta. O choro daquele que decide viver para o bem do seu próximo. Não é? Como eu já falei, existem vários altruístas. Existem altruístas através de ONGs.
existe altruísta através de programas sociais, existe altruísta de pessoas através dos Médicos Sem Fronteiras, existe altruístas em vários segmentos, coisas que não são faladas comumente, porque isso não dá audiência, porque o bem não dá audiência, o que dá audiência é o mal. Infelizmente, é verdade. A bondade não dá audiência, o que dá audiência é o crime. Infelizmente. A benfeitoria não dá audiência, o que dá audiência é uma chacina. Restaurar alguém da morte para a vida não dá audiência, mas tirar a vida de alguém, sim. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Nós estamos vivendo um momento onde o mal parece que está prevalecendo, mas não está não. Quem está prevalecendo é o bem através da ação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Deus. O bem está prevalecendo, sim. Todos os dias alguém tem aceito a Jesus como seu Salvador. Todos os dias tem sido aberto igrejas. Todos os dias tem mais pregadores pregando a palavra do Senhor. Todos os dias a igreja está orando. Todos os dias nós estamos pregando a palavra de Deus, sim. O bem está prevalecendo, sim. O bem está prevalecendo, sim. Glórias a Deus. O choro solitário do altruísta. Uma pessoa que é altruísta abandona a sua família, abandona seus sonhos. Eu me coloco no lugar da irmã Dorothy, católica, e que resolveu ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, que atuavam como mão de obra escrava, lá no Xingu, terra indígena. Eu fico imaginando essa mulher nascida norte-americana, nascida num país chamado Terra do Tio Sam, lugar do sonho americano. Quantas pessoas pelo mundo desejam ir para os Estados Unidos para conquistar o seu sonho? Quantas pessoas sonham em ir para os Estados Unidos e mudar de vida? Dorothy tinha já uma vida mudada por nascer norte-americano, privilegiado. Eu imagino o choro dessa mulher, de saudade da sua família, ela morando lá no alto do Xingu. Eu imagino o choro dessa mulher por ela não ter maquiagem, por não ter uma cabeleireira, por não ter um shopping por perto, por não poder sair com os amigos e comer uma pizza. Eu fico imaginando a vida dessa mulher no alto do Xingu, sendo norte-americana, se deparando com os mosquitos, lá chamado de Carapanã, é um termo indígena, se deparando, não é, com animais peçonhentos, vivendo ali, de uma forma modesta, aos 73 anos de idade. Não sei se você está entendendo, captando aqui o que eu estou querendo transmitir para você. Ainda existem pessoas boas, que querem ver o bem da humanidade, o bem das pessoas. Essa senhora de 73 anos não tinha nada de perigoso a oferecer, a não ser a verdade. E a verdade que ela levava, além da palavra de Deus, ela falava para aqueles agricultores que eles poderiam sim se tornar cidadãos respeitados, que poderiam ser livres sim. E a verdade dessa mulher agrediu os senhores, os escravizadores, aqueles que se acham por direito de ser donos de pessoas. E essa mulher recebe 5 tiros no dia 12 de fevereiro de 2005. Apesar de haver altruístas voluntários, nós estamos falando no caso aqui da Dorothy, ela foi altruísta voluntária, ela desejou ajudar as pessoas voluntariamente. Mas eu quero trazer vocês à memória, tá? Alguns altruístas
senão dizer o altruísta, que foi impelido por Deus a ser altruísta. Eu quero trazer à memória de vocês uma pessoa que não foi altruísta voluntário, mas foi altruísta porque Deus o chamou e a partir daí o colocou como ajudador de pessoas. Eu quero falar para vocês nessa noite a respeito de Moisés. Eu me identifico um pouco com a vida de Moisés. E eu vejo o projeto Semear se identificando um pouco com a vida de Moisés. Amém? Amém. Moisés foi um altruísta. Ele foi uma pessoa que ajudou pessoas, tá? E não foi por livre e espontânea vontade, foi porque Deus o chamou para isso. E eu quero mostrar para você pelas Escrituras que ele se tornou um altruísta a partir de um chamado. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo de número 2. Nós estaremos conjecturando a respeito aqui de poucos versículos bíblicos a respeito de Moisés. Tá certo? Êxodo, capítulo de número 2. Depois que você fizer a abertura da Bíblia aí, deixa aberto, não fecha não, depois olha aqui para mim, por gentileza. Glórias a Deus. O tema da mensagem é o choro solitário do altruísta. E agora, eu quero falar sobre o choro solitário do altruísta de Deus. Aqueles que Deus chama para ajudar pessoas. Aqueles que Deus chama para ajudar o próximo. Aqueles que Deus chama para amar o próximo como a si mesmo. Amém? Amém. Essas pessoas têm um choro. E um choro solitário. Que ninguém vê. Que não tem ninguém lá para enxugar a sua lágrima. Porque é um choro solitário. E às vezes um choro sem lágrima, queridos. Às vezes um choro que está só por dentro. Amém? Amém. Todo o altruísta de Deus precisa passar por um processo de renúncia. Todas aquelas pessoas que Deus chama para ser altruísta, para ajudar pessoas, para cuidar de pessoas, para apacentar pessoas, para conduzir o rebanho de Deus, que são pessoas, precisam passar por um processo de renúncia. Moisés precisou passar por esse processo de renúncia. E a primeira renúncia que Moisés teve que aceitar sobre a sua vida foi a renúncia do eu. Moisés foi formado em todas as ciências egípcias. Moisés recebeu instrução. Moisés sabia ler e escrever. Moisés era filho da filha de Faraó. Moisés tinha uma vida privilegiada, ele tinha uma vida real. Moisés tinha uma vida diferente da vida comum. Moisés não tinha uma vida, queridos, como uma vida do povo hebreu que era escravo. Moisés, apesar de ter nascido hebreu, ele tinha uma vida criada num palácio, com tudo à mão. Boa comida, boa roupa, boa educação, luxo, conforto, regalias. Quem está entendendo? O que acontece, queridos? Um fato inusitado na vida de Moisés marca definitivamente a mudança da história de Moisés. Por quê? Porque por vias normais, talvez eu e você nunca seríamos altruístas. Por vias normais, talvez eu e você nunca desejaríamos ajudar as pessoas. Aleluia. Talvez por vias normais, queridos, nós não estivéssemos aqui. Estaríamos cuidando da nossa vida, em como charlar por aí, em como tirar ondinha, em como querer ser melhor que os outros. Talvez por vias normais, queridos, nós não estaríamos aqui. Entende que Deus ele precisa fazer alguma coisa na nossa vida, como fez na vida de Moisés, nós vamos mostrar isso. Fazer alguma coisa na nossa vida para que nós venhamos entender o propósito que Ele tem para
de sermos altruístas? Aleluia, Deus. De que Deus quer que nós sejamos cuidadores de pessoas? Aleluia. Que Deus quer que a gente seja ajudador de vidas? Eis-me aqui, Senhor. Por vias normais, Moisés não sairia do palácio. Por vias normais, Moisés ficaria lá, desfrutando do luxo, desfrutando do bem bom. Mas agora acontece alguma coisa, queridos, que rompe esse processo, porque Deus tinha um propósito para Moisés, dele se tornar altruísta, dele se tornar cuidador de pessoas, dele se tornar cuidador do povo de Deus. E o fato está aqui registrado no capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, o trabalho penoso dos seus irmãos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Versículo 12 diz: olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha aqui para mim, queridos. Moisés, com o seu senso de justiça, viu hebreus, do seu sangue hebreu. Viu um povo, do povo do seu povo. E viu um egípcio maltratando um hebreu. O seu senso de justiça foi defendê-los, os hebreus, a ponto de matar o egípcio. Matou o egípcio e depois escondeu o egípcio, porque ele estava fazendo o quê? Maltratando os hebreus. Isso se chama senso de justiça. O fato é que a partir daí a vida de Moisés muda por completo. Porque Deus queria que Moisés se tornasse uma pessoa altruísta. E agora o versículo de número 15, queridos. Versículo de número 15. Tá? Diz da seguinte forma: informado desse caso, no caso o faraó, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Certo, olha aqui para mim. Moisés nunca havia saído do Egito. Moisés nunca tinha dormido ao relento. Moisés nunca tinha estado só. Moisés nunca, queridos, nunca em sua vida se sentiu em perigo. Por ele ter aplicado a justiça. Agora Moisés entra num processo que eu chamo de desespero. Porque não é outro. O faraó queria matá-lo. O faraó havia criado ele. E agora o faraó desejou matar Moisés. Quantas vezes Deus nos leva por caminhos de desespero? Porque Deus quer nos tornar altruístas. Deus quer nos preparar para cuidarmos de pessoas. Deus quer nos preparar para que Ele venha nos usar para outras vidas. Deus queria preparar Moisés para cuidar do seu povo. Mas só havia uma forma de Moisés se tornar altruísta, ajudador do próximo: saindo do meio dos egípcios. E como é que Moisés saiu do meio dos egípcios? De uma forma traumática. Desesperado, com medo de morrer, fugindo de faraó. Ele nem sabia ainda que seria o líder de um povo, que iria tirar o povo da escravidão para a liberdade, queria tirar o povo do mal para o bem, queria conduzir um povo a uma terra que mana leite e mel. Ele nem sabia disso. Entende que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai usar dos caminhos mais difíceis. Deus talvez vai nos colocar em desespero, em aflição, em medo, em conflito interior, em guerra existencial. Talvez Deus vai colocar a gente numa situação onde nós vamos achar que é o fim da linha, mas na verdade Deus está nos tirando de uma condição para outra, para que a gente possa aprender a nos tornarmos altruístas, preocupados em ajudar outras pessoas. Aleluia, Pai. Moisés precisou, queridos, renunciar ao seu eu. Isso aconteceu comigo.
aos 18 anos de idade. Glória a Deus. Nunca havia saído de casa. E eu precisei renunciar tudo aquilo que eu havia sido ensinado da minha mãe. Toda aquela fé em demônios que a minha mãe me ensinou. Todo projeto e propósito estabelecido pelo mal para a minha vida, Deus precisou, através de uma forma traumática, desesperadora, fazer com que eu fugisse de casa, fosse embora de casa aos 18 anos de idade. O interessante é que Moisés sai dessa forma traumática do Egito, da sua casa, vai para o deserto de Midian e se encontra com Deus na sarça ardente. Não foi diferente com a minha vida. Eu saí de dentro do centro espírita para me encontrar com Deus lá no Rio de Janeiro. Aleluia. Eu me identifico um pouco com Moisés. Jamais me compararei a ele. Mas alguma coisa eu me identifico com ele. Tudo para que Deus pudesse ensinar a Moisés e me ensinar a ser altruísta, a cuidar de pessoas. Por vias normais eu não estaria aqui, queridos. Por vias normais eu não chegaria aqui ao Ceará. Por vias normais, queridos, nós não fundaríamos a missão evangélica do Projeto Semear. Tudo isso que está acontecendo é vontade de Deus, queridos. Aleluia. Segunda renúncia. Moisés precisou renunciar aos seus bens. Porque Moisés era filho da filha de Faraó. Mesmo não sendo um filho, biológico, ele era herdeiro de alguma coisa. Foi dado a ele o direito de herdar alguma coisa. E essas coisas que ele poderia herdar não eram coisas poucas. Eram bens que o colocavam de uma forma privilegiada no Egito. Veja, queridos. Agora, quando Moisés foge do Egito com medo da morte, ele precisa abandonar a sua vida real. Ele precisa abandonar os seus bens. Ele precisa abandonar a sua herança. E ele sai do Egito, como o termo usado aqui no Brasil, como uma mão na frente e outra atrás. Do jeito que ele veio ao mundo, ele sai do Egito. Aqui eu aprendo com a palavra que Moisés está tendo que aprender a renunciar aos seus bens. Não foi diferente comigo. Eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos, querido, dia e noite, para comprar um terreno, para edificar uma casa que eu não moro nela, uma casa que eu não tenho benefício nela, uma casa que eu não tenho direito a ela. Dói na gente construir, colocar um tijolo em cima do outro, comprar lá quando pode 500 tijolos, quando pode um mineiro, e ver sendo edificado um lugar que você acha que vai ser seu. Trabalhar dia e noite como eu trabalhei no McDonald's, queridos. Eu trabalhei muitos anos no McDonald's. Muitos anos. Sem ter tempo para nada. Trabalho, trabalho, trabalho para edificar alguma coisa. E não ter direito a ele. E por muito tempo eu fiquei em conflito por causa disso, entendendo que Deus era injusto comigo, porque era o fruto do meu trabalho. Eu estou falando do imóvel hoje, que está situado lá na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um imóvel que foi edificado com muito sacrifício, com muito suor, com muito esforço e com muita briga. Eu me identifico com Moisés, porque eu tive o privilégio de ser sócio de uma empresa lá no Rio de Janeiro, SOS Fit, Socorro dos Pés, uma clínica de podologia e estética, onde eu fui sócio e administrei essa clínica de podologia por algum tempo. Eu fui sócio.
E um sócio tem direito a desfrutar dos benefícios da empresa, sim ou não? Eu não desfrutei de nenhum centavo. Aliás, fiquei inclusive endividado com esse negócio que eu investi dinheiro. Eu me identifico com Moisés. Moisés precisou renunciar aos seus bens. E eu sei o choro que é termos que renunciar aos nossos bens. Termos que renunciar àquilo que a gente conquistou com muita luta, com muito trabalho. Tem que renunciar àquilo que foi trabalhado muito tempo e foi investido o suor do seu rosto para adquirir aquele patrimônio. Porque a mensagem é o choro solitário do altruísta. Eu me lembro ainda hoje dos esforços para adquirir, da folga que eu tinha uma vez por semana e que não era para descansar. Eu saía 4 horas da manhã, queridos, para pegar no trabalho, 4 horas da manhã, para chegar no trabalho às 6. Saía do trabalho, queridos, por volta de 5, 6, 7 horas da noite. Chegava em casa cerca de 8, 9, 10 horas da noite. Ia dormir meia-noite, 1 hora, para 4 horas da manhã estar de pé de novo, queridos. Eu enfrentava 3 ônibus para chegar no meu trabalho. Eu era um zumbi. Não tinha direito a lazer. Não tinha direito a nada para edificar um patrimônio que sonhava eu desfrutar algum dia. Eu não sei se você está se identificando com a palavra, mas uma coisa Deus estava fazendo e hoje eu entendo. Deus estava tirando do meu coração tudo aquilo que iria me impedir de me tornar altruísta, de me impedir de me tornar ajudador de pessoas. Deus estava preparando o caminho, queridos, para que eu pudesse me tornar essa pessoa que eu sou hoje, pregador da palavra, e pregando a palavra pelos interiores, e edificando a igreja para a glória e honra do nome dele. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Hoje, dia 12 de outubro de 2018, estou completando, queridos, 47 anos de idade. Aleluia. 47 anos de idade. O choro do altruísta de Deus. O choro do altruísta de Deus, queridos. Existe um choro dentro daquelas pessoas que Deus chama para ser altruísta, muito grande. E que as pessoas em volta não entendem. E não compreendem, e não compreenderão nunca. Porque são pessoas que jamais se colocarão no lugar daquelas pessoas que são altruístas. Dorothy Stein foi morta aos 73 anos. Ninguém nunca, jamais imaginará o que essa mulher passou por dentro. Para estar lá no alto do Xingu, cuidando de agricultores brasileiros. Nem brasileira ela era. Ninguém vai compreender o choro do altruísta. Moisés precisou renunciar, queridos. E ele precisou renunciar à família. Porque quando Moisés chegou na terra de Midian, ele chegou no meio de uma família onde foi aceito, acolhido, e ele se casa ali na terra de Midian. Olha, ele saiu do Egito solteiro, se casou na terra de Midian. Imagina ele pensando, poxa, o meu casamento lá no Egito seria uma coisa pomposa, bonita, né? Meu casamento lá no Egito seria com muita comida, muita fartura, seria um casamento lindo. E agora Moisés casando no deserto. Aleluia. Casa-se no deserto. Deus permite que ele passe um tempo ali com a sua família e nasce 2 filhos. E parece que Deus chama ele agora, meu filho, é o seguinte, mais uma renúncia na tua vida. Aleluia. Você vai ter que renunciar à tua família também. Aleluia. Porque agora você vai ter que voltar para o Egito. Eu tenho uma missão para você e você se tornará altruísta, cuidador de vidas. Aleluia, Pai. A palavra é maravilhosa, queridos. Sabe por quê? Porque ele tem que voltar para o Egito sozinho. Ele deixa a sua família na terra de Midian. Ele volta para o Egito.
passa todo aquele processo das pragas, passa aquele processo da fuga, a perseguição de Faraó, passa o processo da travessia do Mar Vermelho, está lá no meio do deserto, só depois de muito tempo, seu sogro leva a sua família até ele. Eu me identifico com Moisés, porque eu tenho uma filha chamada Sabrina Evangelista, que eu não acompanhei a adolescência dela, eu não acompanhei a juventude dela, eu não fui no seu casamento, eu não conheço o seu esposo, eu não sei quem é a minha filha, eu não sei o que ela pensa, não sei suas ideias. Moisés não acompanhou o crescimento dos seus filhos. Moisés foi bem-aventurado, porque ele teve um sogro para levar os seus filhos até ele. Eu não tive um sogro para trazer a minha filha até a mim. Mas eu estou aqui, porque Deus me colocou aqui para ser altruísta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Moisés recebeu a visita dos seus filhos. Eu nunca recebi a visita da minha filha. Não houve um sogro que a trouxesse para mim. Eu me identifico com Moisés, porque no processo de Deus para tornar as pessoas altruístas, cuidadores de outras, precisa haver renúncias. E renúncias que doem no peito, a ponto de ninguém saber o tamanho dessa dor. Ninguém sabe o tamanho dessa dor. Ninguém sabe. Só quem sabe a dor do altruísta, o choro do altruísta, é aquela pessoa que está sendo preparada por Deus para ser altruísta. Moisés, cuidando do povo no deserto. Eu morando na igreja e cuidando do povo dentro da igreja. Eu me identifico com Moisés. Glória a Deus. Eu me identifico com Moisés. Porque há um choro solitário nos altruístas de Deus. Coisas que ninguém pode compreender. Um choro. Que choro é esse? É não ter mais vontade própria. Um choro preso no peito, de não poder juntar bens. É um choro doído, de não ter direito de sentir saudades dos seus filhos. É um choro de não poder sonhar como vivem os demais. Um choro solitário do altruísta. Mas eu quero dizer para vocês, Moisés teve esse choro sim, porque ele foi homem igual a eu. Mas ele foi altruísta. Ele levou milhares de pessoas à liberdade. Ele tirou pessoas da escravidão para a liberdade. Aleluia. Ele não pode ser uma pessoa comum, mas ele mudou a história de muitas vidas. Aleluia. De muitas vidas. Nós aqui no Projeto Semear, nós somos altruístas. Tivemos mais de 300 alunos no curso de teologia. Aleluia. Glória a Deus. Muitos deles se formaram a R$1 lá na ilha do Marajó, lá nos ribeirinhos do Pará. A R$1 porque não podiam pagar mais. Nós somos altruístas no Projeto Semear. Nós temos pessoas que se tornaram capelãos pela Secretaria Federal de Missões. Aleluia. Nós somos altruístas no Projeto Semear. Há um choro preso, sim. Mas nós somos altruístas formados por Deus, porque em 3 anos nós podemos edificar 4 igrejas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós somos altruístas de Deus, para a glória sua e para a honra sua. Há um choro sim preso no peito. Aleluia, Senhor. Mas sabe de uma coisa? Valeu a pena. Que nós possamos continuar sendo altruístas de Deus, para que nós possamos ajudar outras vidas
como vidas que estão sendo ajudadas no Horizonte, Glória a Deus. na Lagoa das Melancias, aqui na Praia de Iracema e lá na Cidade do Mar. E em muitas outras cidades nós iremos, porque continuaremos altruístas de Deus. Receba essa palavra no teu coração. Aleluia.